Vamos para o nosso podcast desta semana. Nossa aula essa semana, matrizes estéticas e culturais, patrimônio cultural. Vamos desenvolver, analisar, experimentar e apreciar esse tema magnífico que vai nos levar a um contexto histórico da história da arte. Matrizes estéticas e culturais. Trabalhando esse patrimônio cultural. Temos que ter uma noção e um profissionalismo para conhecermos um contexto. Você sabe que tudo sempre tem um contexto. Nenhum texto pode estar fora de um contexto, porque texto sem contexto é pretexto. E nós estamos aqui para garanhar, experimentar e crescer nessa formatação cultural no ambiente das artes. Analisar os aspectos históricos, sociais e políticos, isso nos traz esse acréscimo dentro dessas matrizes estéticas e culturais. É um processo de produção artística, trazer uma problematização, uma narração dentro desse eurocêntrico, ou seja, essa Europa ocidental que nos traz uma diversidade de informação. Essas categorizações da arte. O que será isso? É a arte, artesanato, folclore e o design. Analisar e valorizar os patrimônios culturais, materiais ou processos imateriais de culturas diversas, claro. Em especiais a brasileira, porque nós estamos inseridos nesse contexto cultural nosso, incluindo as matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo essa construção de vocabulário e repertório relativo às diferenças em linguagens artísticas. Nós estamos analisando os aspectos históricos, nós vamos analisar e valorizar os patrimônios culturais, mas também identificar e manipular as diferentes tecnologias, como foi dito na última aula. Esses recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar, compartilhar práticas, repertórios artísticos de modo refletivo ou reflexivo no pensamento, ético e responsáveis. Trazer também a noção de matriz estética, que dá título a esta palestra, a este tema, a esta aula, que tem como base a ideia de que é possível definir essa origem social comum, que se constituiria ou se constitui ao longo da história numa família de formas culturais aparentadas como se fossem filhas de uma mesma mãe. Junção, trazer essa identificação por suas características, sabendo-se que as matrizes culturais do Brasil são os povos, etnias, as suas respectivas culturas que juntos formam um povo brasileiro. Somos uma miscigenação, uma mistura de cultura e de cor. Somos um entrelaço de povos e étnicas ou etnias. Porém, ao longo do tempo ocorreu grande migração entre os povos europeus para o país, italianos, holandeses, germânicos, que são os alemães. Cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação, dança, música, festa, literatura, folclore, artes, em que o povo está sempre introduzido, produzindo, participando, envolvido. É um processo bem interativo, é um processo bem síncrono. Esses elementos característicos da cultura brasileira, a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, nacional, o nosso carnaval, festas tradicionais locais, de regiões, essas cavalgadas. Então, cada região tem a sua especificidade. O frevo no Pernambuco, o São João na Paraíba, a cavalgada em Goiás, Parintins no Amazonas. Cada povo, cada cultura. E nós somos esse povo brasileiro que trabalha com essa matriz estética e cultural. E por isso, nosso podcast de hoje é uma aula introdutória
sobre esse desenvolvimento, sabendo que nós vamos dar início desde a Europa Ocidental, conhecendo um pouco Roma, conhecendo a Grécia, conhecendo alguns povos que introduziu essa caminhada, meio de caminhada, até chegarmos ao nosso crescimento da cultura brasileira. Boa aula diante desse nosso podcast.